Isso. Oi, gente, boa tarde. A gente vai iniciar agora a entrevista com a Júlia, que é uma amiga e fonoaudióloga formada, a Júlia Alves, né? Fala um pouco de onde você se formou, quando foi que você se formou, em qual área você está trabalhando, Uhum. fazendo a É, faculdade. boa tarde, eu sou a Júlia, fonoaudióloga formada pela PUC São Paulo. Me formei ano passado, né, no finalzinho do ano passado. Atualmente eu sou residente no Hospital de Reabilitação das Anomalias Crâniofaciais, da USP Bauru, e sou residente. Então, a gente vai fazer umas perguntas para você, e aí você vai respondendo para a gente conhecer um pouquinho dessas áreas aí. Uhum. Vamos lá? A primeira pergunta: quais são os principais desafios que o fonoaudiólogo enfrenta ao promover a saúde em diferentes faixas etárias e contextos sociais? Certo. Bem, eu coloquei os principais desafios que eu enfrento no hospital, né, que é um hospital voltado para a saúde auditiva, está na rede de saúde auditiva como uma atenção especializada. Então, os principais desafios que a gente enfrenta é tanto a falta de informação quanto ao estigma referente ao surdo, né, referente ao deficiente auditivo. Então, é muita questão de falta de informação em caso de perda leve, por exemplo, perdas unilaterais, que os pacientes não entendem a importância de usar um aparelho auditivo. Então, para as perdas auditivas leves, geralmente eles costumam vir com uma queixa de zumbido, não com uma queixa auditiva. Alguns não querem usar o aparelho, só querem uma solução para o zumbido, né? Que o tratamento é o aparelho auditivo. Então, a gente tem essas questões com essa falta de informação. E em relação aos contextos sociais, a gente tem uma gama de muitas classes sociais que aparecem, principalmente pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, então elas não têm condição tanto de comprar pilha para o aparelho, a sílica para o desmodificador, e não tem alguém que possa ajudar, às vezes, no manuseio, porque às vezes são idosos e de baixa renda ainda, então eles não têm esse apoio também, porque muitos não têm o manuseio para poder mexer no aparelho auditivo. Sim, com certeza. A gente achou muito interessante isso. Vamos para a segunda pergunta. De que forma a tecnologia tem impactado as estratégias de promoção e prevenção em fonoaudiologia, como os novos aparelhos auditivos no mercado? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que associar que ela é uma grande aliada, né? Principalmente se tratando na adaptação de aparelhos auditivos. Porque agora a gente tem novas programações, então a gente consegue programar o aparelho conforme a necessidade do paciente. Então, aí ele vem com muito mais personalização, né? Então, fica muito mais individualizado o tratamento. Então, a tecnologia também nos auxilia tanto com avisos sonoros, quanto a bateria, a troca de programa, quando precisa trocar a pilha, né? O botão de volume também. Os novos aparelhos também vêm com Bluetooth, que o paciente consegue conectar pelo celular e ajustar tanto a direcionalidade, né? Se a gente quer direcionar para ele ouvir mais a conversa que está aqui, ou se ele quer ouvir mais o barulho lá em volta. Então, tem essas funções. E também no hospital que a gente vê, que já é uma realidade também, a gente tem as teleconsultas, porque a gente tem gente que vem do sul, do nordeste, de lugares muito longe. E os novos aparelhos do mercado, eles têm inovado com novas programações, porém ela ainda não é uma realidade no SUS. Então, a gente não tem no hospital o aparelho mais avançado que acabou de lançar, mas a gente tem aparelhos excelentes que também conectam por Bluetooth, tem todas essas opções também. E se vocês tiverem interesse, né, tem as fichas técnicas de aparelho. Né? Dentro das fichas técnicas, a gente consegue ver quais são os programas que tem, quais são as tecnologias e estratégias de comunicação que tem dentro dele também. A questão da tecnologia é bem legal, ainda mais pela questão do Bluetooth, porque Sim, e da telemedicina, como você falou, que muita gente não tem a questão da acessibilidade de chegar até o hospital. sim. Exatamente. A Depois gente da vê, pandemia aumentou essa questão, né, da telemedicina. sim. É muito bom. Vamos para a terceira. Como a fonoaudiologia auditiva pode contribuir para a promoção da saúde em ambientes escolares e de trabalho? Então, a gente tem campanhas de conscientização, né? A gente tem as triagens auditivas, em pessoas que trabalham em lugar com ruído, tem que fazer o exame, né? Voltado para a saúde do trabalhador, tem que fazer o exame na cabine antes de entrar para o trabalho, depois. Então, uso adequado, né, de EPI e tudo mais. Então, existem esses programas de educação em saúde auditiva, que eles incentivam hábitos preventivos, né, como o uso de EPI, diminui o volume de fone de ouvido, e tem todas essas formas de auxiliar. É obrigado o exame para quem trabalha
com esse tipo de trabalho que pode prejudicar? Sim, para quem trabalha em lugar muito ruidoso, é obrigatório fazer. Fábricas, essas coisas? Oi? Fábrica, esses lugares. Isso, fábrica, lugar que faz muito barulho, geralmente fábrica. Aí eles contratam um plano que vai com a cabine e faz os exames. Acaba sendo para prevenção, né? Sim. Para a quarta pergunta, quais são as principais dicas e orientações que você daria para o público em geral sobre cuidados com a saúde auditiva? Então, eu acho que não passar cotonete, pelo amor de Deus. A gente vê cada coisa enfiada na orelha que é complicado. Então, não passar cotonete, limpar corretamente. Então, coloca a toalha, né, no dedinho, limpa só assim também. Cuidado com volume e tempo com fone de ouvido. Então, o pessoal que joga muito online, faz muita call, fica com aquele barulhão, horas prolongadas também. Realizar os exames regularmente. E é isso, e cuidado com exposição ao ruído, em shows, em ficar muito perto de caixa de som também. Quinta e última, antes de eu passar a voz para a Vitória. Quais são as principais estratégias que os fonoaudiólogos podem utilizar para promover a saúde auditiva em idosos? Então, para a gente promover nos idosos, é bastante questão de orientação. Então, orientar o idoso quanto à necessidade da audiometria, dele estar acompanhando, para ele entender a questão do envelhecimento e o que vem junto com o envelhecimento. Então, é fazer um acompanhamento. E a gente no hospital a gente vê bastante idoso, né? Então a gente fala muito com eles, porque muitos têm uma certa resistência, então a gente tem que falar para eles qual é a importância de estimular a audição, a questão da demência. A gente fala para eles que a gente tem que estimular a área da audição, porque é a maior chance de vir demência se a gente não estimula aquela área do cérebro. Então, e para idosos que já são usuários de aparelho, né, a gente faz as orientações na adaptação. Então, como que coloca, como que troca pilha, higiene com molde, cuidado com o aparelho, essas questões. Nossa, Agora, essa voz para a Vitória. agora eu vou fazer as perguntas. A sexta pergunta é: como a fonoaudiologia pode contribuir na prevenção de distúrbios na linguagem e fala em crianças durante o desenvolvimento da criança? Certo. Lá no hospital também a gente vê bastante criança com queixa de linguagem, né, mas muitos que vêm depois de muito tempo, 4, 5 anos de terapia, vê que não está dando resultado e finalmente vai e faz um exame de audição e vê que a criança é surda. Então, uma forma de prevenção é sim a triagem auditiva, é a atenção aos marcos de desenvolvimento da linguagem auditiva, o motor sempre ficar atento a esses marcos, e também a intervenção precoce. Então, já nota que tem um atraso, já coloca na intervenção precoce para a gente prevenir esses distúrbios que tem. Aí tem até um livro que é interessante, que está aqui, inclusive, que eu estou apaixonada nesse livro, que é esse aqui, ó, que é a estimulação precoce, que eu comprei ele lá no EIA. E aí ele fala sobre todas essas questões. Então, de 0 a 2 meses, espera isso, isso, aquilo, de 0 a 6. Então, para a gente ver o que a gente espera de cada criança, entendeu? E aí a gente pode até recomendar para os pais. Tem que acompanhar bastante essa parte. Vamos lá, sétima pergunta. Como posso promover a saúde auditiva em crianças e adolescentes, especialmente no que diz respeito ao uso de fones de ouvido e a música alta? Então, para criança e adolescente, existem campanhas em escolas, né, sobre o volume e tempo de exposição. Tem até um post que eu fiz, né, no meu profissional, que ele fala do uso de fone headset. Então, mais indicado usar um fone headset para casos de música muito alta, e também respeitar os avisos dos aparelhos, né, que quando você vai aumentando o volume do fone, ele vai te avisando quanto é o volume. Quando está demais, ultrapassando, o fone vem com aviso. Se você passar daqui, exposição prolongada, é mais chance de perda auditiva. Então, respeitar sempre esses avisos. E é muita questão de orientar os pais também. De que forma a avaliação precoce da audição pode impactar na promoção da saúde auditiva e na prevenção de problemas relacionados à comunicação em crianças? Então, a avaliação precoce ela é fundamental, né? Porque ela impacta diretamente na promoção e na prevenção. Então, quanto mais cedo a gente faz um diagnóstico auditivo, mais eficaz é a intervenção, o que reduz esses impactos, tanto emocional, social, educacional. Então, assim que a criança, o ideal é fazer a meta 136, né? Então, pegar a criança, já fazer o diagnóstico, assim que ela sai da triagem auditiva neonatal, fazer a intervenção com 3, colocar o aparelho 3 ou 6, para a gente reduzir esse impacto para a criança ter um desenvolvimento dentro dos padrões de normalidade.
Sim. Um exemplo, o meu primo, que tem implante coclear, ele só foi descobrir que ele precisava usar aparelho, ele tinha quase 5 anos. Então, E não teve essa procura, essa intervenção precoce dele. E hoje a comunicação dele é bem mais complicada para entender. A nona pergunta. Quais políticas públicas estão sendo implementadas para promover a saúde auditiva entre pessoas com 50 anos ou mais? Então, a 9 e a 10 eu achei muito parecida, né? Porque a 9 fala das políticas públicas e a 10 fala de campanhas específicas para o público de 50 anos ou mais. As políticas públicas, existe o PENASA, que é o Programa Nacional de Atenção à Saúde Auditiva, que ele tem esse objetivo de promoção, prevenção e tratamento. Então, é basicamente o que a gente faz no hospital. O indivíduo vem, a gente faz os exames, presta o aparelho, faz a adaptação, chama para reabilitação e terapia. Então, o PENASA, ele garante isso, exame, aparelho e reabilitação. Certo. Aí, da 10, né? Eu não conheço campanha específica para o público de 50, mas existem as campanhas da atenção básica. Como eu estou na atenção especializada, a gente não vê muito isso, mas na atenção básica a gente tem os estados, né, que promovem mutirões de saúde auditiva. A gente também tem o Dia da Audição, promovido pela OMS, né, que é uma campanha para conscientização sobre a importância da audição, prevenção da perda auditiva. Em novembro, acho que tem o Novembro Laranja, que é uma campanha nacional também de conscientização sobre saúde auditiva, e tem o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, que é dia 10 de novembro também. Arrasou! Muito obrigado, Ju. Foi muito prazeroso ter essa entrevista e conversa com você. E muito obrigada por dar esse tempo para nós e essas informações que vão ser muito bons, tanto para nós quanto para os alunos que talvez vejam essa entrevista. Bom, muito obrigada, viu, gente? Eu? Um beijo.